Olá, seja muito bem-vindo. Hoje o Edcast vai falar de um assunto importantíssimo. 2022 é ano de eleição, né? Você sabe de tudo que pode e o que não pode acontecer nas eleições desse ano? Nosso convidado de hoje vai falar sobre isso e sobre novidades que estão vindo por aí também. Mas antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a sua ideia e sai com o seu produto formatadinho, prontinho para você postar nas redes sociais e aproveitar da melhor forma que você quiser. Se você quer os contatos da Fornexus, estão aqui embaixo nos comentários fixados desse vídeo. Só procurar o pessoal que o pessoal vai te atender muito bem. Também chamo a sua atenção para a Ripple. Use ripple.com.br. É uma loja de roupas, uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, muito legal, com roupas de excelente qualidade, ótimo preço. É só você entrar lá no site da Ripple, faz a sua escolha lá, camisetas, bermudas, tem bonés novos agora, roupa feminina também tem. Faz as suas escolhas lá, coloca no carrinho, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e aí você tem 20% de desconto em todas as compras que você fizer. Muito legal, vale a pena, entra lá no site da Ripple. Chamo a sua atenção e peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, compartilhar esse vídeo e todos os outros vídeos do canal por aí para a gente crescer cada vez mais. A gente precisa de você, precisa que você se inscreva para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade. A gente também está nas plataformas de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, a gente está em todas as plataformas de streaming. Então vai fazer sua atividade física aí, dá aquela caminhada, aquela corridinha, coloca o fone de ouvido, coloca o Edcast lá que vai passar muito mais rápido o exercício. Vai ser muito mais legal. A gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Então se você tem a NET, você pode assistir o Edcast também na TV Ambiental. Agora a gente conversa com o nosso convidado, Caleb Salomão, advogado eleitoralista, não é isso? Uhum. E tributarista também? Constitucionalista. Uhum. São nomes difíceis para falar para caramba. Às vezes trava. Esse ano você vai ter um monte de trabalho, né? Ano de eleição, né? Nós teremos. Nós como cidadãos, nós advogados, os juízes eleitorais e também acho que as autoridades em geral, que é um ano de barulho, né? É um ano de muito barulho e ano de mudanças, né? Eu até coloquei minha colinha aqui do lado para saber exatamente o que eu vou te perguntar, porque tem mudanças na lei eleitoral desse ano, né? Tem. O que a gente tem que observar, principalmente na lei eleitoral desse ano, em 2022? Edu, são muitos temas, muitas mudanças recentes. Uhum. A gente pode pensar algumas mais importantes e eu começaria destacando a questão das cotas raciais e de gênero. Legal, está anotado aqui na minha colinha. Anotou aí, Que bom. Em verdade, existe uma tradição no Brasil, que é um país historicamente machista e racista, de subrepresentar politicamente essas categorias de pessoas, as mulheres e os negros. Uhum. Então, o TSE vem há algum tempo já trabalhando junto com os parlamentares para modificar esse quadro, criando o que se chama, na teoria política, de ações afirmativas, que é justamente privilegiar na equação eleitoral negros e mulheres. A gente já tem uma determinação que os partidos têm que ter tantos % de candidatas, não é isso? Sim. Como é que funciona isso hoje? Hoje a determinação continua sendo de que 30% no mínimo e 70% no máximo de cada gênero, por exemplo. Uhum. Né? O que há de novidade aí é que a reforma eleitoral recente, ela trouxe uma regrinha interessante, que é de contar em dobro os votos para negros e mulheres para fins da distribuição do fundo eleitoral. Isso muda completamente a equação e vai forçar os caciques partidários a respeitar essas cotas, que antes não eram. Antes faziam um uso bastante inconveniente e desonesto dos laranjas eleitorais para burlar essa regra. Agora, com essa determinação de contagem em dobro, isso vai impactar a distribuição de verbas. Portanto, funciona como uma espécie de impulsionamento da candidatura de mulheres e de negros. Então, para ter a verba do fundo eleitoral, o partido que tiver mais candidatas mulheres e mais candidatos negros
vai ter mais acesso, vai ter direito a mais grana. É um incentivo financeiro na prática. Uhum. Porque se eu tiver uma composição partidária de muitos candidatos negros e muitas mulheres, e se isso conta em dobro para receber ao fundo, certamente eu vou ter um estímulo financeiro. Então, quem vai dirigir o partido vai perceber isso e vai evitar burlar a regra. Não por uma questão ética, mas sim por uma questão financeira. Mas você acha que vai ter impacto já na eleição desse ano, de 2022? A regra vale para agora e eu acredito que isso vai alterar profundamente o cenário, a configuração de chapas. Você acha que vai ter, então, impacto direto? Olha, a gente que milita nessa área, a minha atuação também envolve direitos humanos, né? E por isso que, embora seja uma regra muito criticada por alguns, eu acho que ela tem muito valor do ponto de vista cidadão, do ponto de vista ético na sociedade. Então, eu não só torço para isso, como acredito que ela vai ser efetiva nas eleições de agora. Você, em sua atuação como advogado eleitoral, você já pegou casos relacionados a cotas? Já pegamos. Em geral, existe um desprezo, e repito, isso é histórico no Brasil, né, por empoderar as mulheres e também os negros na política. É por isso que se demorou no Brasil muitos anos para ter legislação, por exemplo, de proteção de negros, de mulheres, de LGBTs, né? Porque a configuração política dos poderes estabelecidos é um pouco refratária a esses direitos. E isso é muito ruim. Então, quando há essa iniciativa de você superar esses obstáculos por meio da lei, que é o que acontece agora, a gente tem problemas. Já tivemos casos de fraude, por exemplo, né, de acusação de pessoas que foram para a candidatura e não tiveram nenhum voto. Exatamente. Nenhum voto, nem o voto dela mesma, que era uma mulher. Porque nem o voto dela ela pôde dar para si, ela deu para o dono do partido. Né? Isso tem que ser modificado. Né? Isso é imoral, isso retarda o nosso desenvolvimento como sociedade, enfraquece as mulheres politicamente, e acho que o caminho certo é esse fortalecimento afirmativo durante um período. Né? Essa regra vale para eleições de agora até 2030, a regra de dobrar o número de votos. Entendi. Né? Você acha que vai ser efetivo, então? Você acha que vai ter efeito? Eu já percebi esse movimento junto a clientes nossos, já perguntando como é que faz, se tem que fazer, não é? E, na verdade, não é que tem que fazer. É que se não fizer, você vai perder dinheiro. Exatamente. Né? É um pouco isso também. Então, acho que esse é um tema importante dessa pauta de 2022. Né? A ação afirmativa de mulheres e negros e essa questão de contar os votos dobrados para fins de repartição do fundo eleitoral. Você aí estava falando falando um pouco de arranjo eleitoral, muda também com federação de partidos, né? O que significa isso? É a volta das coligações na prática? Não. Eu acho que a gente deve distinguir bem coligações que morreram. Não existem mais. Com essa configuração nova, que alguns chamam de novas coligações. De fato, a legislação permite que se faça um ajuntamento de partidos com alguma identidade ideológica, né, ou programática, alguma semelhança no seu conteúdo programático. Uma coisa que todo mundo fala é que no Brasil os partidos não têm ideologia, né? Praticamente não tem ideologia. A gente tem 30 e tantos partidos, 33 partidos, 34 partidos, mas são partidos que não têm uma ideologia muito geral, generalista, né? Como é que faz para comprovar a paridade de ideologia? Essa crítica que o senso comum faz ao nosso quadro partidário, ela não é errada, né? Nossos partidos, na sua grande maioria, eles não ostentam, não representam nenhum valor, a não ser o valor de interesse imediato dos seus dirigentes. Mas não é correto dizer que não há partidos com ideologia. Há alguns que são bem definidos em termos de programa, em termos de bandeiras e de ideologias. São muito poucos. Mas, no geral, o que se busca com a federação é superar uma promiscuidade que havia nas coligações, que eram feitas unicamente para disputar o voto do eleitor. No dia seguinte, após a eleição, aquilo se desfazia. Então, percebendo que isso não era salutar para o regime democrático, extinguiu-se as coligações. E gerou, claro, um terremoto no meio político. É verdade. Né? Porque as coligações também serviam para fazer
para dar sobrevida para alguns partidos pequenos. Com essa extinção, eles seriam literalmente, com a extinção da coligação, eles seriam literalmente colocados de fora do jogo político, porque não iam alcançar a barreira eleitoral de votação mínima, portanto ficariam fora do jogo. Quando a federação foi discutida inicialmente, quem a criticava dizia que a federação era uma espécie de boia de salvação para os nanicos, para aqueles que seriam extintos pelo fim da coligação. Né? Essa é uma meia-verdade. Claro que os partidos pequenos quiseram essa boia de salvação, e isso, de fato, funcionaria como uma espécie de salvaguarda para eles. Mas há uma outra dimensão interessante que é bom que o seu público compreenda sobre as federações, que, em verdade, isso vai forçar um pouco a união de partidos. Eu acredito que, nos próximos anos, vai acontecer organicamente uma redução do número de partidos. Por que eu digo isso? Porque quando você fizer agora uma junção de partidos, de agremiação partidária, para disputar a eleição, isso vai acontecer, talvez um número pequeno, mas vai ter, há uma obrigação que a lei trouxe. São 4 anos de validade desse arranjo chamado federação. Uhum. Por 4 anos, nenhum partido membro da federação pode sair da federação. Se sair, ele perde, ele é punido. Eu já falo quais são as punições dele. Ele tem que ficar ligado na legislatura inteira durante 4 anos com aquele grupo. Isso vai gerar afinidades, vai gerar sinergia. Obrigatoriamente, né? E é possível que a federação depois vire uma fusão de partidos. Então, a inteligência dessa regra vem daí. Você força uma coligação, entre aspas, aí, que é a federação. Vai haver um casamento forçado por 4 anos e é muito provável que em 4 anos haja uma sinergia desenvolvida que leve a uma fusão de instituições partidárias. E você acha que o que a gente tem hoje de muitos partidos no Brasil, isso é bom ou é ruim? Porque todo mundo fala assim, nos Estados Unidos tem 2 partidos, o republicano e o democrata. Uhum. Tem que ser assim, tem que funcionar assim, não sei o que e tal. O que você acha? Você acha que essa tendência de união e fusão de partidos para ter menos partidos no futuro, aí a gente não sabe como é que vai se comportar a federação daqui para frente, mas daqui a 4 anos pode ser que a gente tenha, em vez de 30 partidos, 33, a gente tenha 15, aí depois a gente tenha 5, aí depois a gente tenha 2. O que você acha disso? Eu acho que o quadro atual é pernicioso para o eleitor, né? Porque gera, como você observou, partidos que não têm a menor identidade com nenhum programa sério. Não é? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é verdade que entre os americanos há apenas 2 partidos. Existe muito mais. 2 são os maiores e bem organizados. E os demais orbitam em torno desses grandes, que são organizados, que têm muito dinheiro, que têm muita influência midiática. Né? Mas se tem lá Partido Verde, muito ativo, por exemplo, né? Do Ralph Nader. Então, tem mais partidos por lá, né, e não apenas 2. É que os 2 dão o tom na política e os demais vão seguindo. Aqui no Brasil, Edu, eu acho que a configuração atual ela é, disse eu, perniciosa, porque ela desinforma o mundo político. Né? Você tem partidos que não passam recado nenhum. Então, se você disser assim, o Edu se filiou ao partido X, você não sabe se Edu é um sujeito mais à esquerda, se é mais à direita, se ele é um ateu, se ele é um cristão, se ele é um judeu, se ele é de alguma religião africana. Você não sabe porque o partido não tem identidade. O partido funciona unicamente como um depositário de interesses escusos. Não é uma instituição apta a operar no meio político de maneira efetiva, séria e democrática. É um instrumento de interesses de terceiros que não estão necessariamente vinculados a interesses populares. Então, acho que é ruim esse arranjo difuso demais de partidos. Eu não tenho como opinar qual seria o número ideal. Certamente 33 não é. Verdade. Sabe? Não pode ser. Né? Não tem como, é verdade. Uma outra questão esse ano que deve fazer muita diferença é o combate à fake news e a desinformação. O TSE se aparelhou para isso, tem se aparelhado para isso. Como é que vai ser isso, na sua opinião, nesse ano? Pois já vem sendo um problema, né, no Brasil. Eu queria, antes de falar do tema especificamente, fazer uma pequena introdução que eu acho que interessa para nós aqui na conversa e para os seus
para sua plateia e audiência. Né? Quando a gente fala sobre fake news ou desinformação, que é o nome que o TSE prefere, né? A gente está falando de algo da dimensão da ética e da moral na política. Não é? Ou seja, por quê? Porque está comprovado historicamente que nenhuma sociedade se organiza sem um fundamento de verdade. Não é? E essa verdade que eu falo aqui no campo da política não é verdade metafísica ou religiosa. É a verdade factual, de que fala muito a Hannah Arendt, que é uma filósofa que eu aprecio demais, que já li bastante, gosto muito do que ela produziu, e ela foi talvez assim a primeira a expressar uma preocupação real com o que ela chama de verdade factual, sem a qual você não consegue organizar a sociedade, nem a vida pessoal e nem familiar, né? Fica tudo solto, né? E sem muita firmeza. Então a preocupação com essa dimensão da verdade na política, ela vai ganhar muita força há pouco tempo com a explosão de redes sociais. Né? É onde surge uma palavra nova chamada pós-verdade, que foi até eleita um tempo atrás como a palavra do ano por um dicionário famoso, né, na Europa. Pós-verdade é o quê? É um conceito que traduz essa possibilidade de você viver lidando com verdades, com inverdades factuais. Não é? É como se você pudesse impunemente negar um fato. Né? Eu me lembro que quando Trump foi eleito nos Estados Unidos, teve lá no Capitólio um evento para comemorar a eleição dele, né? E a imprensa mostrou uma foto desse dia em que ele foi eleito e do dia em que Obama foi eleito. Né? E aparecia claramente uma enorme diferença, né, de ocupação popular daquele espaço. Eu me lembro que isso saiu na imprensa na época, uma assessora do Trump, questionada, porque ele tinha dito que no dia da sua comemoração tinha mais gente que no dia da do Obama, ela disse que ela disse que essa era uma opinião e que a verdade não estava com os obamistas, assim com os trumpistas. Né? E ela negou um fato absolutamente claro, né? Fotografado, comprovado, demonstrado. Esse é um fato. Então, dizer que aquilo foi superior ao do Obama é ir contra os fatos, é negar a tal da verdade factual. Então, no campo da política, isso vem sendo usado de maneira muito intensa por parte de candidatos, de seus financiadores, usando redes sociais, tanto as redes de mensagens, WhatsApp, Instagram, Telegram, quanto as redes sociais mesmo de relacionamento, Facebook, Instagram e outras mais. A preocupação hoje é que isso gera uma distorção na compreensão do fato político por parte de quem é eleitor. Não é? Esse que é o problema. Na sua opinião, como é que as pessoas fogem disso? Como é que as pessoas ficam sabendo da verdade verdadeira? Do que é verdade mesmo? Fugindo dessa pós-verdade? Como saber? Porque aí a gente vê um movimento também de veículos de comunicação embarcando em algumas dessas pós-verdades, né? A gente vê muita gente, aquela coisa de querer mudar a história. No Brasil, até o passado é incerto, uma frase que a gente ouve muito no meio político. Como é que o cidadão, o pobre coitado do cidadão comum, do eleitor comum, como é que ele vai ter acesso ao que é de verdade mesmo, na sua opinião? Pois é, tem uma história muito curiosa, acho que o nome do político é Clemenceau, acho que é um francês, se não me engano, que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, se discutia o legado da Segunda Guerra Mundial. E aí falava sobre as mentiras contadas pelo regime nazista e tudo mais. Então, perguntaram a ele como vão registrar o futuro da história da guerra. Ele falou, olha, uma coisa é certa, não vão dizer que a Bélgica invadiu a Alemanha. Não é? Porque os fatos não autorizam isso. Né? Então, quando a gente fala em verdade factual, é nesse sentido, não altere os fatos. E aí, como é que o cidadão, você pergunta, vai saber qual é o fato que merece credibilidade? Edu, a gente cai também no outro tema, que é paralelo, né? Então, um tema lateral é esse que está discutindo.
nós humanos, sem educação, somos meros primatas. Né? Então, e a democracia, ela foi pensada, elaborada num ambiente iluminista, num ambiente de raciocínio, de racionalidade, né? E que pressupõe alguma educação, alguma compreensão do processo político, né? Algum tipo de relacionamento com a verdade factual. Né? E para isso eu preciso fazer o mínimo de esforço. Né? Diz a neurociência que nós humanos temos um cérebro aparelhado esquematicamente com 2 tipos de raciocínio. Raciocínio chamado de automático, uma resposta que vem pela emoção. Você recebe um input externo e você reage. Né? E tem um outro tipo de raciocínio que é chamado de reflexivo, em que você recebe o dado, aí você tem um treinamento mental, porque você estudou, porque você leu, porque você se educou, em que você recebe o dado, você só pesa o dado, compara com os fatos e decide. Na política muito passional, essa primeira forma de pensar é mais presente. Então, como é que você usa essa outra forma de raciocinar para combater uma relação leviana com, por exemplo, um meme que chega no seu celular? É um esforço intelectual de refletir, de se perguntar, de buscar uma fonte, né, de buscar uma empresa que faz checagem de fatos, de ir no TSE, de buscar no seu meio social alguma validação daquele dado. Né? O problema é que hoje isso foi tão disseminado, né, que e tem tanta força por trás disso, que o cidadão comum ele fica um pouco a reboque dessa enorme onda, né, de desinformação. E posso continuar? Pode. E tem uma questão que eu queria colocar para você e para o seu público, que eu acho que vale a pena a gente colocar em discussão um assunto que está silenciado no Brasil. Quem ganha dinheiro com as fake news? A fake news não é só um fenômeno da ignorância de uns e má fé de outros. É também econômico esse fenômeno, porque ele gera engajamento. E engajamento é o que movimenta a máquina das redes sociais, das empresas, plataformas de comunicação. Isso. Então, eu proponho, por exemplo, que se faça uma lei no Brasil punindo essas empresas que não combatem seriamente, de maneira efetiva, os fake news. Por que eu digo isso? Porque se você não fizer um ataque à origem do problema, porque, na verdade, o Joãozinho, que gera um meme mentiroso, por exemplo, qualquer assunto que seja, né, e joga num grupo, com alguns robôs, inclusive, para multiplicar aquela interação, ele é um criminoso. Né? Ele é um criminoso segundo a nossa legislação. Mas isso só é feito porque há uma plataforma que vai usar aquele dado falso para engajar e gerar recursos para si e para outros. Né? Então, assim, eu acho que uma solução que tem que ser discutida é, ok, como é que eu puno, como é que eu estabeleço uma regra de punição do agente midiático? Porque o que cria isso, que é o criminoso, ele vai ser uma hora alcançado pela justiça. E a empresa? Ela não responde por isso como um agente que multiplica esses dados? Sabe? Então, Caleb, a gente está vendo nessa loucura de polarização que a gente está vivendo desde 2018, a gente está vendo uma guerra de versões gigantesca. E aí você não acha que fica difícil você definir o que é fake news e o que não é? Porque você vai pender para um lado ou para o outro? Porque essa é uma reclamação recorrente. O cara falou tal coisa, e aí a gente entra na atuação das plataformas que recebem informação, plataformas de redes sociais, plataformas de vídeos. Eu vou citar um exemplo recente, aconteceu agora com o Monark do Flow Podcast, que é o maior canal de podcast do Brasil, o segundo maior canal de podcast do Brasil, uma audiência monstruosa, e o cara, durante uma entrevista, debatendo com o Kim Kataguiri, que é o deputado por São Paulo, e com a Tabata Amaral, falando sobre nazismo. E aí, uma fala dele de que deveria existir um partido nazista no Brasil. Aí a gente tem também essa cultura do cancelamento. Ele foi imediatamente desligado, pediu desculpas publicamente, falou, eu estava bêbado, não era bem isso que eu queria falar e tal. E aí foi desligado do Flow, vendeu a parte dele no Flow, saiu e foi aparentemente banido do YouTube. Ele não pode ter mais um canal no YouTube. Acusado de
de nazismo, apologia ao nazismo. Assim, tem interpretações e interpretações sobre o que ele falou, mas isso não acaba sendo muito subjetivo, porque ele falou de uma forma que poderia ser interpretada desse jeito, como poderia ser interpretada de outras formas também. E aí a gente entra numa discussão também do direito de se manifestar, né? Do direito constitucional da pessoa se manifestar. Você é constitucionalista, acho que sabe muito bem disso. Não é um terreno muito incerto, muito instável para o que é fake news, o que não é? Quem que tem o poder de definir o que é fake news e o que não é? Isso não é um terreno extremamente difícil, tortuoso para se seguir? Vamos distinguir as coisas para podermos raciocinar sobre elas adequadamente. Vamos lá. O caso do Monark não é um caso de fake news. É um caso de expressão de uma opinião infeliz que contraria um certo consenso sobre opiniões acerca do mal, né, acerca do nazismo. Correto? Então, o caso dele é uma outra história. Eu vi aí um monte de excesso contra esse rapaz, mas eu acho que ele, sim. Desculpa eu te interromper, não uma questão de fake news, mas aí uma questão da discussão censura ou não, retirar ou não. Isso. Que é uma outra discussão em relação a fake news. Exatamente. E aí a gente entra no ponto central. Quem define o que é o certo e o que é o errado? O que é o certo e o que é o errado, e quem define o que é o certo e o errado? Então, eu vou assim, para separar. Então, a questão do Monark, ela está num outro campo de discussão, né, que tem a ver com liberdade de expressão, tem a ver com o direito de dizer o que pensa. Isso, não é? Isso. Ocorre que no Brasil, e em outros países também, a apologia a certas ideias é crime. Sim. Né? E eu compreendo que não existe o direito ao cometimento de crimes num espaço aberto, por exemplo, como aqui. Né? Eu não posso usar o seu espaço, ou você usar o seu espaço, para cometer crimes, para fazer apologia a fatos da história que são criminosos. Né? Que eu acho que foi disso que ele foi acusado. Né? Até podemos discutir se foi apologia mesmo, ou se ele só fez uma opinião infeliz. Né? Mas assim, e claro que ele foi castigado duramente por isso, né? Eu soube mesmo que o YouTube negou a ele um novo canal. Exatamente, é isso que eu estou falando, exatamente. Foi banido do YouTube. Acho que tem um exagero aí, né? Porque esse rapaz, ele mostrou... Aliás, para mim, o Monark, ele sintetiza a imbecilidade contemporânea na mídia. Né? É um sujeito absolutamente preparado para falar um microfone desse. Né? Eu assisti alguns flows, né? E eu vi ali uma expressão de uma ignorância abissal sobre o que é democracia, o que é política, o que é opinião, o que é direito, o que é sociedade. Né? Então, essa é a minha opinião sobre o Monark e o flow. Okay? E, de fato, eu acho que esses canais disseminados na internet, eles dão espaço para o que há de pior e o que há de melhor, como você, no campo da comunicação. Né? Eu acho que agora também a censura não pode vir previamente, ela tem que vir por um castigo, talvez econômico, quando há um excesso. Tem que vir? Eu acho a censura tem que vir? Eu acho que é direito do patrocinador dizer quem ele patrocina. E eu não quero patrocinar quem faz apologia, por exemplo, ao racismo. Isso. Se eu disser aqui no seu programa, olha só, eu acho que o racismo, em alguns lugares, ele cabe, hein? Claro que o seu patrocinador vai dizer, esse cara não pode voltar aí. Né? E se voltar alguém com opinião parecida, ele vai cortar o seu patrocínio. Isso é evidente. Né? Então, porque se a legislação não é tão clara para definir se isso é ou não é criminoso, ora, o dono do dinheiro ele pode decidir se é ou se não é. Que foi o que houve com o Monark. O Monark deve ter vendido a parte dele para o outro sócio por imposição de gente que está patrocinando o Flow. Ele falou, olha, ou você tira esse cara ou eu corto a sua verba. E não, aí, os patrocinadores, no dia seguinte, no mesmo dia já cortaram, todos eles cortaram. Então, assim, tem os patrocínios. Agora, é claro, né, que uma ponderação que eu queria fazer sobre isso, para voltar à questão da desinformação fake news, é que veja como a reação a uma ofensa ela vai ser maior ou menor de acordo com o grau de organização do ofendido. Né? Então, por exemplo, já vi gente falando sobre racismo muito mais assintosa do que fez o Monark com o judaísmo e o nazismo, e a reação não foi essa. Foi uma reação diferente. Né?
Por quê? Porque a organização identitária judaica é muito mais efetiva na sua autodefesa do que, por exemplo, a organização identitária negra, né? Por isso que ele tomou uma resposta tão rápida e tão contundente, porque ele lidou com um assunto que está debatido, definido em lei, pelo STF, e eu entendo que ele não tem o direito de fazer aquele comentário, porque o Brasil não admitiria nunca a criação de um partido nazista. E aí vem alguns equiparar, mas se tem o Partido Comunista, por que não pode ter o Partido Nazista? Ora, são coisas completamente diferentes, né? Você teve regimes comunistas que foram cruéis, desumanos e que cometeram muitos crimes, né? Mas, em verdade, nenhum desses partidos comunistas tinha como seu credo a distinção de raça, a discriminação de uma raça em detrimento da outra. Já, se você pegar os fundamentos do Partido Nazista nos anos 20, já dizia lá que tratava o judeu, era a base, tratava o judeu como uma raça inferior e que merecia a extinção. Isso num programa partidário, né? E declarava a raça ariana como uma raça superior. Raça superior. Então, assim, é importante dizer isso. São coisas completamente diferentes. Então, o Brasil optou, né, por arranjos políticos, não é, de quem queria fazer essa configuração normativa, por punir esse tipo de hipótese. E aí, eu acho que o monarca escorregou. O monarca deve ser um rapaz muito esforçado, muito trabalhador, creio que ele seja, mas ele demonstrou ali, como fez outras vezes, uma ignorância completa para lidar com esse ambiente de comunicação, onde opiniões são formadas, Edu, né? Opiniões são criadas ali, né? Esse rapaz deve ter um monte de fãs, não apenas seguidores, fãs que admiram ele. Porque ele é engraçado, ele é simpático, ele faz uma pessoa meio nonsense, né, na fala dele, é agradável na fala dele. Mas eu presenciei algumas expressões dele absolutamente indevidas, para quem tem o microfone à disposição, sabe? Então vamos lá. Agora, fake news. O que define uma fake news? Aí você está levantando um problema que é muito sério. Como é que a autoridade legislativa que faz a lei, como é que o juiz que vai punir, como é que o advogado que vai pleitear a punição, ou o promotor que vai pleitear a punição, como é que você configura nessas petições, decisões, a fake news? Eu acho que tem casos que de fato estão numa zona cinzenta. Até para nós advogados, às vezes a gente se depara com uma situação para orientar o cliente ou para defender o cliente, mas isso é ou não é fake news? Entende? Tem essa zona cinzenta. Agora, ao menos naqueles casos em que não há dúvida de que é uma desinformação proposital para criar um clima emocional, porque a fake news, ela na verdade, ela é manipulada para gerar um estado emocional favorável a A ou a B. É isso. Então, como é que eu lido com isso? Claro que se tem uma evidência factual de que aquilo é uma falsidade, tem que punir. Um exemplo, você lembrou do monarca, eu vou lembrar do Ricardo Salles. Isso. Que agora fez aí uma fake news sobre uma suposta intervenção de Bolsonaro junto a Putin para tirar as tropas da fronteira da Ucrânia. Ele coloca isso em rede social, alguém fez esse memezinho com a marca da CNN, ele joga isso lá como uma verdade. Em seguida ele viu o barulho que deu e disse que foi uma brincadeira. Não é? Um caso como esse é evidente que no meio da tribo que se curva a essas boçalidades, isso tem um valor. E vira uma realidade. Um caso como esse não é punido. Mas então, aí, aproveitando esse caso que você citou, apareceu um monte de memes, mas um monte de memes caricatos, muito caricatos. Assim, Primeiro foi esse, e não foi caricato. Foi a verdade criada por alguém ligado a essa cultura do governo atual. Mas então, aí a gente chega nessa coisa do limite, né? O limite que o monarca não teve, por exemplo. Ou que foi mal interpretado, assim, sem querer colocar a pecha acusatória em cima dele por ter. Eu acho que teve uma má vontade com ele. Eu acho que teve. Então, ele foi cancelado, completamente cancelado. O cara ser impedido de ter um canal numa plataforma até certo ponto. Mas isso vai ser pública, revisto, né? eu acredito. As coisas vão andar ainda. Ou por uma decisão do YouTube, da empresa que detém o YouTube, ou por via judicial. Porque não há motivo para que ele seja banido. Eu acho que ele ter sido punido como ele foi, o mercado puniu severamente, eu acho que está no jogo. Isso aí. Agora, tirar dele o direito de manifestar no YouTube é um abuso.
de direitos. Embora o YouTube seja uma plataforma privada. Tem um dono, né? Mas é preciso que o dono exerça esse poder privado de maneira responsável. Então, aí a gente fala de limites também, a gente fala de interpretações e subjetividade também. Mas, assim, voltando a esse caso do meme, assim, algumas agências de checagem verificaram memes ridículos dessa história do Bolsonaro com Putin. Assim, um áudio do Putin com uma legenda lá falando, não, porque o Bolsonaro veio aqui e graças a ele, não sei o que, uma coisa, assim, muito mais para o humor do que para uma tentativa de fake news, entendeu? Sim. O que eu te pergunto é o seguinte, com a sua experiência e o advogado, ele precisa olhar muitos pormenores, ele precisa ver... muitas vezes tem um trabalho muito subjetivo, né? Muito de interpretação. Como é que você chega a isso, né? E quem tem o poder para determinar isso? Porque a gente vê muita coisa acontecendo... Isso é ou não é? Justamente para definir a fake news. Isso é ou não é fake news? Quem define o que é o que não é fake news? E aí a gente chegou nessa história do meme com a história do humor. Até onde é humor, até onde não é. A gente tem um país onde humoristas são processados. Eu estava vendo uma entrevista, eu acho, com o Danilo Gentili. Hoje tem, sei lá, responde a 300 processos, 200 processos, 300. E o cara é um humorista. Sabidamente humorista. Há muito tempo é um humorista, né? Então, a gente não fica... E aí, é por isso que eu te perguntei, como é que o cidadão vai saber o que é verdade e o que não é? Entendeu? Como é que ele vai ter a interpretação do que é verdade e o que não é? Onde ele pode ver? Quem que pode falar para ele? A gente pode usar dois exemplos para falar disso com clareza para você e para o seu público. Vamos lá. Vou voltar a 2018, ok? Ok. Quando apareceram memes atribuindo ao, então... Haddad, que disputava a eleição, que quando for a ministra da Educação, ele teria sugerido a mamadeira. Mamadeira de piroca. Isso é humor ou era um meme para desacreditar o candidato? Então... Para você que tem inteligência e percepção e perspicácia... É uma coisa impossível, né, de acontecer. Para boa parte dos eleitores, não. Ele era o homem do mal que tentava desvirtuar as criancinhas do Brasil. Né? Então, assim... Idem a questão da cartilha... Kit gay. O kit gay. Né? Foram duas. Que eu não tenho vinculação com esse partido, não tenho vinculação nem com a Haddad. Mas aí fica a pergunta, o kit gay existiu? Não, o kit gay nunca existiu. No entanto, isso foi para o Jornal Nacional, horário nobre da Rede Globo, como uma verdade. Que é considerado e não foi desmentido na hora pelo apresentador. Não foi desmentido e ele sabia que era falso. Já sabia que era falso naquela altura. Isso é humor? Isso é xiste? Isso é pilhéria? Ou isso é tentativa de desinformar o eleitor? Entende? Um exemplo, nosso escritório. Cliente acusado em interior do estado de corrupção. Nunca respondeu a um processo. E estava lá. Memes na cidade circulando, notícias circulando de que ele fora condenado por corrupção. Claro que isso é uma desinformação, isso é um crime. Aliás, é crime mesmo, está no Código Penal. Né? E também é crime eleitoral, né, que tipifica a conduta de disseminar informação falsa. Então, eu acho que eu concordo com você, Edu, que tem uma zona cinzenta aí de indefinição. E aí é bom ter cautela. Tanto o mercado, que vai querer punir ou não, quanto os juízes, quanto os advogados, quanto o promotor e o eleitor tem que ter cautela. Mas há casos em que é muito claro, sabe? O problema que eu vejo hoje é que, eu disse antes, né, que nós, seres humanos, sem educação, nós somos primatas. Não é? O que define o ser humano é o desenvolvimento de funções superiores, né? Memória, fala, raciocínio, códigos morais, não é? É isso que faz o ser humano. Então, se você não cria um ambiente educacional para isso acontecer, você vai ter seres adestrados para falar, e falar coisas como falou o Monark, por exemplo, sem medir consequências, sem considerar o contexto, porque, cara, nós somos partes de um capítulo da humanidade. Quando você se insere como jornalista na história capixaba, você tem um histórico a observar. Você não vai criar uma realidade, não, para você viver a partir dela. Você é parte de um enredo. Concorda? Concordo. Então você não pode simplesmente verbalizar opiniões que estão em desacordo com um certo código de conduta mais ou menos
estabelecido, seja pela legislação ou pelos costumes. E eu acho que falta isso hoje em dia. As pessoas estão literalmente flertando com a deseducação, e aí um deseducado nesse sentido pode pegar o microfone e dizer o que ele pensa? Não pode. Não pode. Tem que ter responsabilidade, porque senão ele vai ter o castigo do Estado legislador, que vai dizer se aquilo é ou não é um crime, com um juiz decidindo alguma ação contra ele, um promotor no seu encalço, com um delegado no inquérito, ou ele vai sentir a mão do mercado, né? A gente está falando de um crime, né? De cometer um crime que está previsto, né? Mas e aí, se o cara for só sem noção? Se falar barbaridades, mas que não são crimes e só sem noção, ele não tem o direito de falar o que ele pensa? O que ele quer falar? Então, eu acho que esse tema ele se insere dentro de um grande assunto, um grande tópico do direito constitucional e da teoria política, né? Que é a liberdade de se expressar, de ter opinião. Isso, né? Isso. Que traz junto uma grande responsabilidade, que é quando você ultrapassar a usar esse direito, a linha da legalidade, você responde por isso. Né? Quem diz isso? A lei diz isso. E os tribunais dizem isso, julgando segundo a lei e interpretando a lei segundo os costumes de sua época, entende? Entendo. Então, assim, eu acho que eu não sou um defensor absoluto dessa liberdade de expressão. Sabe onde que isso surgiu como uma ideia absoluta, assim, quase absoluta? Surgiu na Inglaterra, dos liberais, com John Stuart Mill. É talvez o filósofo mais eloquente quando defende a liberdade. Mas eu peço que você pense comigo. Em que contexto John Stuart Mill escreveu isso? O mundo era uma aldeia, ele vivia numa pequena aldeia, em que todo mundo se conhecia, havia um jornal, 2 na cidade. E aí essa liberdade plena, ela fazia algum sentido, porque o alcance de uma inverdade ou de uma fake news era pequeno e era corrigível de imediato e logo e com eficácia. Hoje a realidade é outra. Aí eu me pergunto, será que os postulados morais do Stuart Mill valem para hoje, século XXI, com a internet? Eu entendo que não. Acho que tudo tem que ser relativizado, porque a realidade é outra hoje. Mas a gente pode considerar a essência, né? Assim, eu acho que sim. Não, sua preocupação, e você é jornalista de formação, né, é respeitável. Eu acho que o princípio é respeite a liberdade de opinião. Ok. Mas será que essa liberdade ela esbarra em alguns limites? Vamos avaliar. Vamos discutir. O principal aferidor disso é o público. Com certeza. Mas e quando o público não tem essa noção? Então, é aí que eu te pergunto, e volto a pergunta para você, como é que o pobre coitado do eleitor, do público, vai saber o que é verdade e o que não é, o que é fake news e o que não é? Como é que quem vai ajudar ele, quem vai falar para ele, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. E aí você fala assim, não, os grandes veículos de comunicação. Aí você pega o perfil dos veículos de comunicação, são perfis assumidamente anti alguma coisa, anti um grupo ou anti outro. E aí, se eu for para um veículo de comunicação anti um grupo, ele vai falar que aquilo que não favorece aquele grupo é verdade. Se ele é anti aquele grupo, ele vai falar, não, isso aqui que favorece aquele grupo não é. Você não acha que desses grupos de comunicação, grandes jornais, há uma busca pela isenção também? Então, é nesse ponto que eu chego. Eu, como jornalista, vejo que não há mais isenção. Eu, como jornalista, e no Brasil, a gente tem a imprensa, a característica da imprensa, no Brasil é isenção. Sempre foi assim, os veículos de comunicação nunca assumiram publicamente as suas preferências, tanto políticas ou preferências ou gostos, ou sempre pautaram, e na universidade, nas faculdades de comunicação, a gente fala assim, falam assim pra gente, você tem que ser isento, você tem que ouvir os dois lados, você tem que colocar a posição de um e a posição de outro, você não pode emitir a sua opinião. É isso que a gente aprende na faculdade de jornalismo, quando a gente se torna jornalista, quando a gente estuda para se tornar jornalista. Só que, e aí a gente tem modelos de imprensa de outros locais, principalmente dos Estados Unidos, onde os veículos assumem posições políticas.
o veículo tal é republicano, o veículo tal é democrata. Eles fazem isso. E aí a gente tem um híbrido louco no Brasil, porque a gente tem a formação e o público espera isenção e os veículos de comunicação não entregam isenção para o público. E aí a gente vê claramente isso, tanto de um lado quanto de outro. Mais de um lado, menos de outro. E a gente vê isso. E aí, mais uma vez, e o pobre coitado do leitor, do eleitor, do público vai acreditar em quê? Em que ele pode acreditar, entendeu? Por isso que eu te pergunto, essa discussão é ou não é fake news? Foi ou não cancelado o Monark? Está certo ou não em defender a liberdade de expressão? De repente errou na forma porque cometeu um crime previsto em Constituição, o Monark? Mas o que é, o que não é liberdade de expressão? Devemos censurar ou não devemos censurar? Eu acho que, e aí eu volto o debate para você e te pergunto, qual é a forma, quem é que está capaz no Brasil hoje de definir, e aí o cidadão pode ir lá e falar, não, isso aqui é fake news, porque esse órgão está falando. Entendeu? Para onde que vai correr o cidadão nessa definição de fake news? E aí a gente tem, e essa é uma discussão urgente, a gente tem eleição em 2022, a gente teve uma eleição em 2018, a gente teve uma eleição em 2020, é uma discussão muito urgente porque o nosso futuro depende disso. Porque tem gente que lida com isso para ganhar uma eleição de forma injusta, de forma criminosa. Eu não vejo, sinceramente, assim, dificuldade em, no mais das vezes, em identificar o que é fake news. Ora, fake news é uma informação inverídica, é uma informação feita para desinformar. Ela nega a tal da verdade factual. Então, eu não vejo dificuldade, sabe? Eu, né, com a minha experiência, com a minha idade, com o meu tempo de janela, eu não vejo. Entendo que muita gente vê dificuldade, mas do ponto de vista prático, né, é muito fácil saber o que é uma fake news, sabe? Não é difícil, né? Especialmente aquelas que não estão na zona cinzenta, né, que tem zonas mais claras, em que a informação ela claramente é absurda e ela contraria uma outra realidade factual. Entende? Eu acho que é isso que tem que ser levado em consideração, né? Então, eu considero que, quando você pergunta como é que o eleitor vai se virar nesse mundo de selva... Que né? não tem isso que está ao seu redor. Né? Exato. A formação que está ao seu redor, o conhecimento, o estudo, a leitura, a capacitação que está ao seu redor. Por exemplo, eu assino o mesmo jornal desde meus 15 anos de idade. É um jornal acusado de um monte de inverdades. Eu cometi alguns deslizes, mas eu considero isento. É um jornal que vem desde que eu leio esse jornal, desde meus 15 anos de idade, que me formei um pouco politicamente lendo Clóvis Rossi, Jânio de Freitas, né, grandes nomes da imprensa nacional. E ali eu via e vejo até hoje uma preocupação em buscar a verdade factual. Se eventualmente algum deslize de algum repórter ou de algum editor mais apaixonado por uma causa, né, existe. O problema é que o jornal também tem a obrigação, o editor, de colocar o dedo na ferida de um problema qualquer. E aí ele vai parecer que é contra tal governo ou favorável a tal governo. Né? Tem essa questão também aí. Mas eu me alimento de opiniões que eu colho na imprensa. Né? Leio mais um jornal, leio uma revista mensal, outra semanal, e essas informações vão criando um mosaico que é onde eu decido a minha vida, as minhas opiniões. Isso aí. Okay? Claro que a população inteira não faz isso. Né? Então ela vive como dizer, sossobrando, né? Vive naufragando nas histórias que ouve, que vê. Muitas vezes, tem pesquisas que mostram que as pessoas se informam por WhatsApp, grupos de amigos, as bolhas funcionando. Exatamente. Né? WhatsApp, só leem o Telegram, título. Só leem o título. Né? Por quê? Porque, e aí eu vou tocar no assunto que eu vou parecer antipático outra vez a você e ao público. Né? Essa percepção de que o ser humano ele tem, de fato, uma mente esquemática, sabe? Uma mente esquemática. Ele lida com as emoções de maneira automática e ele é pouco educado a lidar com outra forma de pensar que é reflexiva. Quanto mais deseducado for a população, mais será presente essa forma número 1 de pensar,
que esse movimento automático. Visceral, né? Essa resposta visceral. E Edu, as eleições, elas são pura paixão. Né? O eleitor, geralmente, ele se filia a um candidato, a um movimento por paixão. Né? E essa questão da paixão, ela está ligada ao debate anterior que envolvia monarque e a questão de você poder expressar a opinião. E eu queria só, para fechar esse argumento, lembrar do seguinte, que acho que vale a pena a gente lembrar do seguinte. Já tá na antiga filosofia clássica, em Platão, a preocupação com a liberdade de opinião, a liberdade excessiva de opinião. Quando ele diz que tolerar o intolerante pode levar à tirania. Porque se você deixar que o intolerante ocupe espaços ao argumento de que tem que respeitar a opinião dele, é muito provável que ele, no poder, sufoque a liberdade. Recentemente, na história, na Alemanha, na Itália, né, houve o quê? Houve esse apelo do mundo civilizado a respeitar as opiniões divergentes. E deixa que isso vai se corrigir. Não se corrigiu. Então, eu discuto muito, e agora, em tempo de internet, para mim isso é mais grave ainda. Porque naquele tempo era rádio, jornal impresso. Né? Não tinha TV, não tinha internet. Hoje você tem TV, jornal impresso, e tem redes sociais. E tem internet operando todos os dias. Então, como é que eu vou admitir que qualquer pessoa possa expressar qualquer opinião nesses canais? Não pode. Há que se criar um limite. Esse limite está na lei. Acho que o limite é o bom senso. Depois vem o mercado, com audiência e com patrocínio. E depois vem a lei. A lei vai castigar quem cometer excessos. Porque eu acredito que o ser humano é movido por paixões mesmo. Ele vai se movimentando por paixões. Se eu despertar paixões, com mentiras, com fake news, com desinformação, eu crio uma fraude. E essa fraude vai lesar a sociedade, vai erodir a democracia, que é o que aconteceu em vários países. Não é? Tem um exemplo que eu sempre comento quando falo desse assunto, que é o exemplo do Brexit. Foi a operação que mais usou fake news em toda a história recente. Está documentado. Que levou a votação das pessoas a tirar parte dos países da zona europeia, né? E fazer o tal do exit, né? Britain exit. Essa história, cara, tem um documentário rolando por aí, eu agora não lembro o nome, depois eu posso te passar, que mostra como se conseguiu isso. Sabe como, cara? Com desinformação. Por exemplo, regiões que até pouco tempo lá eram regiões de mineradoras, que estavam abandonadas. Na Inglaterra, isso. Na Inglaterra. A União Europeia, após a unificação, jogou dinheiro lá. Criou rodovias, ferrovias, universidades, clubes, condomínios, gerando emprego. No entanto, quem é favorável à saída criou um monte de fake news, de histórias verídicas, mostrando que houve um prejuízo com a entrada do país para a União Europeia. Né? E aí, eu não estou aqui opinando se foi bom ou foi ruim o Brexit, mas assim, o fato dele ter ocorrido com base em mentiras é uma prova de que, quando você distorce o debate político e econômico e social com mentiras, você cria mentiras que vão influenciar as pessoas. Né? Então, é por isso que eu acho que tem que ter limite, sabe? Assim, eu acho que a nossa legislação está amadurecendo nesse sentido, criando certos conceitos novos, tipos novos. Há uma cultura crescente no meio eleitoral, nos tribunais regionais eleitorais, de sensibilidade um pouco mais aguçada para isso. Porque, em última instância, quem vai definir se é ou não é fake news, para punir ou não o candidato, é a justiça. Não tem jeito. Né? E dentro desse aumento de sensibilidade, você vê alguma novidade para esse combate nesse ano de eleições de 2022? Eu tenho lido sobre isso por conta das demandas dos clientes. A gente está atento aos movimentos. O TSE, com a gestão do ministro Barroso, que terminou agora, foi bastante operante, bastante dedicado a criar
uma estrutura de cooperação do TSE com as empresas de mensagerias e redes sociais, e também com ONGs, também com outras entidades, né, da sociedade civil, para combater essa prática de desinformação, né? Eu só não sei se vai ser efetiva, e eu volto a falar de algo importante, que é, enquanto você não atacar a monetização da fake news, isso não melhora. Você vai ter um paliativo. O que você diz é das pessoas colocarem dinheiro para disseminar essa informação. Exato. Tem dados sobre isso, né, no mundo inteiro. Quer dizer, a mentira na internet, ela gera dinheiro. Para quem a conta e para a empresa que opera a plataforma. Mais fluxo, não é? Mais gente... Engajamento. Engajamento, mesmo com engajamento qualquer, gera monetização. Seja ele com base numa mentira ou numa verdade, né? Como a mentira é espetaculosa e ela gera engajamento mais fortemente, né, não há interesse das empresas de combaterem isso. E eu acho que um debate que o Brasil tem que adotar é discutir como é que eu posso punir essas empresas que ganham dinheiro com o crime e com a fraude. Isso é uma discussão necessária, né? Então eu vi que o TSE se movimentou, eu acho que esse ano, já se preparando para o que vai vir, né, uma onda de fake news, de desinformação, o tribunal se movimentou, buscou parcerias, atualizou as resoluções que organizam o combate à desinformação, que é a linguagem que o TSE usa, e eu acredito que os advogados, os promotores da área eleitoral, os juízes vão ter uma ferramenta um ferramental mais objetivo para usar para combater essas práticas, né? Assim, pelo menos, eu estou lendo o cenário. Você acha que 2022 vai ser um ano de muita fake news? Certamente será. Vai ser? Certamente será. Por uma razão muito simples, Edu. O Brasil perdeu a vergonha. O meio político perdeu a vergonha, né? As mentiras no meio político, quando eu era jovem, eram punidas e eram contadas com certo cuidado. Não havia um descaramento, uma desfaçatez com a mentira. Hoje as pessoas mentem aqui, no seu espaço, na televisão, no canal delas, sem nenhum pudor. Então, e o que é pior, os eleitores que têm vinculação a esse ou aquele candidato vão embarcar nessas mentiras. Sabendo disso, o mentiroso não cede, ele avança. Eu acho que esse ano vai ser igual ou pior do que 2018. E você está preparado para esse ano de mentira, de fake news? Aí eu estou perguntando para o advogado eleitoral que vai trabalhar muito esse ano. Olha só, a advocacia eleitoral, ela nos embates com os oponentes dos seus clientes, ele precisa se preparar tanto para se defender dos ataques que vêm por meio de fake news, quanto evitar que o seu cliente cometa isso contra os seus adversários, né? Então, nesse quesito, a gente tem alguma experiência com esses embates, né? Agora, é claro que uma eleição não se resume só a isso. Tem outras questões a ser levadas em conta. Nesse momento, por exemplo, né, é importante que os partidos comecem a se organizar para fazer o que se chama comumente de compliance eleitoral, né, que já que está planejando a campanha, né, alguns já estão agora nessa fase de planejar a campanha, que eles submetam essas possibilidades de ação à verificação de uma conformidade dos seus atos à lei eleitoral, né? A lei modificou alguma coisa recentemente, né, teve mudança, e é preciso que seja adaptada essa forma de planejar a campanha ao que hoje espera a legislação eleitoral dos candidatos, né? Você já tem essa forma de planejar a campanha dentro da legalidade toda desenhada, né? Sim. O nosso escritório faz isso, que a gente chama comumente de compliance eleitoral, que é a verificação da submissão, da adesão, do respeito à legalidade eleitoral em cada ato de campanha, que vai desde o começo até prestar contas. Vocês vão acompanhando até o final, né? Acompanhando o candidato até o final. Quando o cliente deseja, é isso que a gente faz, né? E a gente faz com paixão, faz com técnica, faz com dedicação, mas é importante que o cliente perceba que isso é importante para ele também, né? Que ele veja que tem um encadeamento de atos, que se ele descuidar, ele pode sofrer lá na frente uma decisão
que vai impugnar seu registro, que vai prejudicar a sua legislatura, né? Como acontece com frequência. É isso que eu ia falar, é fácil acontecer Tem isso. um caso muito famoso no Brasil, que é aquele caso do Francisquini, um deputado paranaense, que foi cassado pelo TSE por abuso de poder econômico, porque ele impulsionou essa mentira sobre as urnas do TSE. Lembra disso? Lembro. Ele assumiu o mandato por medidas, né, legais e tal, mas aí na metade do mandato ele foi cassado? Foi cassado. Qual o motivo? Ele foi cogitado para ser o presidente da Câmara, inclusive. Exatamente. Foi presidente da comissão de Previdência, da comissão da mudança da Previdência. Ele foi cassado da reforma da Previdência por fake news. Claro que o fundamento foi abuso de poder econômico ao impulsionar uma notícia falsa contra as urnas. Veja só a gravidade dessa conduta, né? Ele perdeu o mandato, não foi por nada, não foi nenhum outro crime, foi abuso de poder econômico, está previsto na lei eleitoral, ao usar o seu dinheiro para impulsionar fake news, que era a história de que as urnas eram fraudáveis, sem nenhuma comprovação. Num caso como esse, há dúvidas que é fake news? Né? A tecnologia diz que não. Né? Até agora, e mais, né, ele ensinou o post, eu cheguei a ver o post que ele impulsionou, insinuava que havia uma fraude tecnológica na internet. O Brasil não tem urna na internet. As urnas em que você vota e que eu voto não são conectadas. Não tem conexão digital, né? Elas estão fisicamente dentro da sessão eleitoral e ali ficam. E ali gera um extrato, né? Começa com a 0ª lá e depois tem um final. Então, o post dizia que havia uma fraude na transmissão dos dados para o TSE. Pelo amor de Deus, né? Então, esse caso, por exemplo, não está na zona cinzenta. Isso está na luz. Isso é uma mentira, né? E foi cassado por isso. E ainda bem que foi, né? Ainda bem que foi. Então, assim, Edu, voltando só um pouquinho à sua pergunta, eu acho que há meios de se dizer o que é e o que não é fake news, né? O problema é que a gente está vivendo uma fase, eu disse antes, né, de uma espécie de idiotia coletiva para alguns temas, sabe? Isso é muito ruim, porque fragiliza a democracia, isso cria angústia nos novos eleitores. Eu tenho filhos que são eleitores de tenra idade, né, que ficam o tempo todo ansiosos e perguntando coisas sobre as fake news, né? Então, acho que... Mas isso é fruto da nossa era. A nossa era, ela abriu o microfone para todo mundo. Isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que é positivo. É positivo. Agora, quem ousar usar o microfone e o fizer sem o devido cuidado, vai pagar o preço. Tem que ter uma lei determinando o que pode e o que não pode. E o preço, eu acho que tem que ser um preço que proteja a democracia e as liberdades. E que proteja a sociedade das fraudes, das mentiras, né? E eu volto a falar, essa questão que eu falei do Stuart Mill é uma polêmica com amigos meus da academia, que eles são muito liberais e todos voltados para o ideário do Stuart Mill, que desenvolveu esse dogma todo no século XVIII, camarada. A aldeia global não era que é hoje. Não havia internet. Cada menino podia pegar o seu microfone, hoje pega o seu microfone e faz um podcast, faz um não sei o quê, né? Sem nenhum preparo, sem conteúdo, sem respeito pelos fatos. Então, sinceramente, no século XXI, Mill não se aplica. Ou, se sim, com alguma relativização essencial, que é de preservar o que nós temos de bom, que é a liberdade, né? Essa discussão sobre liberdade é muito boa e é muito ampla, eu acho. Você tem quanto tempo de experiência como advogado? Como advogado eleitoral? Como advogado, 28 anos, dou aula há 25 anos de direito, e eleitoral uns 12 anos. Já viu muita coisa por aí, né? Já vi muita coisa, Edu. E assim, vi muita coisa boa. Muita gente engajada seriamente na política, muita gente responsável com o mandato que lhe é entregue. E vi também muita bandalheira, muita tristeza, né? A gente trabalha com essa questão eleitoral no escritório, com o meu sócio, que também tem muita experiência com isso. A gente não se atém somente à questão técnica, a gente entende que
o direito como um todo, ele tem um substrato ético muito, muito importante para ser valorizado, né? E nas eleições a gente tem alguns pudores também, né, sobre tipo de cliente, tipo de causa, qual a estratégia a ser buscada para defender o cliente. Então, eu acho que as eleições, e eu estou no eleitoral por isso, elas pedem uma postura que transcende a técnica processual. Ela nos impõe, como advogados, uma obrigação de natureza ética, sabe? Que exige um código de conduta que não é só observância da lei. Existem premissas outras que vão compor uma integridade maior da relação cliente-advogado e da relação cliente-eleito com a população que votou nele, entende? Isso tem que ser discutido com o cliente já durante a campanha. Até porque se você for formar uma persona candidata, uma persona política, isso tem que estar construído junto com ele, né? Para você não ser o patrono de uma fraude, por exemplo, né? Uhum. Essas informações todas são muitas. Isso é fruto de muita história para contar, né? Uhum. E é muita história para ser contada. Sem dúvida. E essa história vai começar a ser contada aí. E vai começar com... Já começou como um burburinho, né? Vai, exatamente. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Isso nasceu de conversas nossas, né? Isso aí. Minhas, com você, com Augusto, com Juliano e com César Albenes, né? A gente vai fazer um lançamento, eu não sei ainda quando é que vai ser, mas de um espaço, de um vodcast, um videocast, que não vai se confundir com o seu, né? nem na aparência e nem no conteúdo, porque vai estar mais focado em temas de política e cultura, né? Com convidados que estão alinhados com uma área ou outra do pensamento, né? Seja ele um pensamento econômico empresarial, um pensamento acadêmico, né? Vamos trazer isso. E o nome que a gente acabou escolhendo com sua empolgação, dentre os vários que foram sugeridos, foi burburinho, né? O argumento de que o burburinho, que remete a várias vozes falando do mesmo assunto, né? Eu tenho respeito por essa palavra, a sugestão que eu dei foi por isso, porque burburinho é, na verdade, o senso comum discutindo algum assunto, né? E o senso comum importa, né? A academia deveria dar atenção a ele, assim como eu acho que ele deve dar atenção a ela, a academia. E o burburinho, ele acaba sendo um espaço onde as ideias aparecem, não é? E, claro, com uma análise crítica, o burburinho se qualifica. Ele vira algo de mais valor. Vira informação. Vira informação boa. Né? Informação fidedigna. Assim, então, o nosso burburinho ele vai ser parte do barulho, tentando organizar as ideias a partir de um tema por cada episódio. Legal, e focando nesse período eleitoral que a gente vai viver agora em 2022. Os convidados já estão aí, alguns já aceitaram, e todos os temas convergem para discussão no âmbito eleitoral. Quer dizer, a cultura das eleições vai pautar esses meses subsequentes desse trabalho. Legal. Caleb Salomão, advogado com muitos anos de experiência, no direito eleitoral, e um dos idealizadores do burburinho, que vai começar em breve. Sim. Logo, logo a gente vai ver o burburinho na área por aí, para discutir tudo isso que a gente... que parece tão distante, às vezes, e parece tão difícil de discutir, e ter uma forma de aproximar isso muito mais do nosso dia a dia, do que a gente vive no dia a dia, torna as decisões mais fáceis, mais corretas e mais coerentes. Que venha o burburinho. Viremos, nós juntos. Viremos juntos com o burburinho. Caleb, valeu, obrigado pela conversa. Obrigado, digo eu. Valeu.